Sejam bem-vindos a mais um Conecte Advogados. O programa, o podcast que liga você, que não é da área de direito, ao direito em si, à advocacia, para que a gente possa trazer mais conhecimento, para que você possa entender um pouco mais sobre os seus direitos e como lidar na vida de um modo geral, sabendo o que você pode fazer, o que não pode fazer. E hoje, nesse programa, nós temos a presença da doutora Isabelle Manhães, que é advogada, especialista em direito médico preventivo e também em regularização sanitária. Ela é formada pela Universidade Veiga de Almeida, já advogada aí há quase 10 anos, e pós-graduada em Direito Médico e Hospitalar pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro, né, e aceitou o convite para vir aqui conversar um pouco com a gente sobre inteligência artificial na medicina e também sobre a sua área ali de regularização sanitária. Falei um pouco aí do seu currículo acadêmico na área de direito, mas queria que a Isabelle se apresentasse, né? E agradeço muito por ter aceito o convite de vir aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né? E queria que ela também se apresentasse, não só como faço sempre essa pergunta, não como apenas doutora Isabelle, né? Mas também como a Isabelle, qual o hobby, o que faz da vida, fora da advocacia também. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Eu agradeço o convite e falar um pouquinho de mim para vocês. Bom, a Isabelle, além da advocacia, é uma mulher cristã, né? Bom, eu frequento uma igreja evangélica. Não só frequento, né? Eu faço parte de diversos ministérios. Bom, Ministério de Adolescentes lá na igreja, faço parte da mídia da igreja. E não só isso, mas eu também sou uma pessoa muito voltada para a área da saúde, por isso até a atuação na área. E eu gosto muito de me alimentar bem, praticar exercícios físicos. Gosto muito do dia, de aproveitar mesmo a natureza, né? Curtir a praia, trilha, enfim. Bom, tudo realmente relacionado à vida, ao bem-estar, né? A saúde, no modo geral, realmente diz respeito a mim. Então, acho que se eu pudesse resumir, esse seria um bom resumo ao meu respeito. E na sua trajetória, né, por que te fez escolher exatamente o direito? Talvez a saúde, já pelo que você falou um pouco, já dá para entender um pouco, mas o que te fez escolher o direito e o direito na área médica e tudo? Bom, desde nova, eu sempre gostei muito eu sempre me importei muito com as pessoas, com esse lugar de ver realmente o direito das pessoas resguardado, ainda que eu não fosse advogada. Eu sempre lutei pela causa das pessoas. Legal. Desde a escola, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de defender os amigos. E então, eu sempre tive essa veia dentro de mim de realmente buscar ali, garantir o direito das pessoas ao meu redor. E, né, com relação ao direito médico em si, como eu falei, eu gosto muito da área da saúde, eu sou extremamente conectada a isso, né? Sempre que eu posso, eu estou fazendo meus exames também, estou visitando os médicos, eu sou realmente uma pessoa muito conectada com isso. Então, como eu sempre atuei já na área civil, né? Logo que eu me formei, eu atuei na área civil. E eu procurei ouvir falar, né, a respeito do direito médico. Eu já de cara me identifiquei. Eu olhei e falei, nossa, realmente é uma área que tem muito a ver comigo. E, de forma mais precisa, né, eu atuo na área do direito médico preventivo. Por que eu escolhi o direito médico preventivo? Porque desde a minha formação, né, atuando ali com a parte contenciosa, eu comecei a ver que eu não podia ali, através do contencioso, garantir ali realmente a segurança jurídica dos meus clientes, como eu gostaria. Porque, infelizmente, no contencioso a gente já está lidando ali com um problema propriamente dito. E não só isso, mas a gente acaba que fica dependendo também do judiciário, né? Da morosidade do judiciário,
da atuação do juiz, de como ele vai pensar e interpretar o caso. Então, eu vi ali com o direito médico preventivo a possibilidade de não só atuar com uma área que eu gosto, que eu tenho prazer, mas que eu também posso, de fato, trazer ali a segurança que o meu cliente espera. Porque realmente eu consigo pensar ali, né, analisar todos os riscos. Né? Basicamente, assim, eu digo que o direito médico preventivo ele é uma área que a gente faz ali um check-in, né? A gente faz análise de tudo relativo à atuação do cliente, seja o médico, né, o dentista, ou da clínica mesmo deles em si. A gente vai analisar os contratos, a gente vai fazer ali treinamento de equipe, a gente vai analisar realmente ali todos os possíveis riscos para que realmente a gente possa fechar ali os pontos para que ele não venha a incorrer em nenhum tipo de problema posterior e, de fato, precisar ali, né, do judiciário. Verdade. E é interessante, né, porque nessa área realmente de direito médico preventivo é muito isso, é realmente a gente conseguir mostrar essa segurança e dar essa segurança para o cliente. Exatamente. Né, para reduzir muito o risco que ele teria num processo judicial, nas situações de poder trabalhar melhor, né? Poder trabalhar com uma qualidade maior para o cliente dele, para o paciente dele ali. Né? Sim. Isso eu acho importantíssimo e é uma área muito importante que ainda precisa de uma conscientização maior, né, em relação ao próprio profissional de saúde, tudo dele entender que realmente ele precisa ter essa prevenção para ele ter paz. Né? Com certeza. Para ele poder trabalhar com paz. Com certeza. Trabalhar com paz, né? Porque a área da saúde é uma área que realmente quase não se tem tempo, né? Principalmente quando a gente fala da medicina em si. A área médica, tanto na questão de atualizações, tanto na questão da carga horária de trabalho, é extensa. Então, né, ele precisa de uma equipe para cuidar ali de toda a parte da clínica dele, né? No caso, com relação a todo o respaldo mesmo, né? Mapeando ali os riscos, fazendo toda a gestão clínica dele. Então, assim, eles têm essa demanda, essa necessidade, mas o que eu vejo também, com relação ao que você falou, é também porque hoje a gente tem visto muitas denúncias, né, nessa área. O que mais se vê hoje na mídia é clínicas que foram atuadas, clínicas atuando de forma irregular, clínicas que o profissional, às vezes, não tinha ali a especialização para estar trabalhando com aquilo. Ou, por exemplo, profissionais também que não têm realmente um conhecimento naquilo que está atuando. Enfim, N questões que a gente vê ali na prática, né, no dia a dia. E hoje eu vejo também a importância de preservar o nome, né? Porque tem muitas clínicas e as pessoas precisam não só buscar profissionais, né, bons profissionais, para cuidar da sua saúde, gerir ali a saúde, mas também até mesmo para questão estética, que hoje também é uma área que está muito forte, que as mulheres têm buscado cada vez mais. E, né, tem muitas clínicas, mas qual é a clínica que realmente ela vai se sentir ali com confiança para realmente trabalhar, realmente ali confiar, né, o corpo dela, enfim. Então, eu vejo o quanto é importante isso, porque você não está zelando só ali pela paz, né, na atuação, mas também pela credibilidade dele no mercado, pela confiança ali no nome dele, né, no mercado. Que isso é extremamente importante hoje. Porque as pessoas estão inseguras, né? Hoje é uma enxurrada de informação negativa a respeito desses profissionais. Então, é extremamente importante ter ali uma equipe para que possa auxiliar para transmitir essa credibilidade, essa confiança, essa clareza, né, para os seus pacientes. Enfim. É verdade. Até nesse ponto, eu lembro bem, na parte de odontologia em si, o atendimento que eu tive, né, aí como consumidor mesmo, como cliente. E aí fui numa clínica que é bem estruturada, você sabe que tem ali todo um cuidado, né, toda uma atenção preventiva e tudo.
a diferença que é para o consumidor, né, para o paciente ali, para o cliente, tudo, ver isso é muito grande, é muito grande. Tanto que hoje eu tenho plano de saúde de odonto, mas quando eu preciso eu vou nessa clínica, porque eu sei que ali eu sou bem atendido. E não é questão de ser bem atendido no dia a dia, mas é assim, houve atendimento, assina aqui para dizendo no prontuário o que aconteceu, tudo isso. Isso te traz uma segurança muito grande, que muitas vezes o profissional ali não imagina o quanto traz isso para o paciente em si, né? Tem isso também, essa questão dos documentos é extremamente importante, porque transmite segurança para o paciente, mas também para o profissional. Muitos profissionais, infelizmente, por desconhecimento, né, acham que não tem essa necessidade de apresentar documentos, de informar cada detalhe do procedimento, os riscos daquele procedimento. E, infelizmente, isso depois traz inúmeros problemas. E, infelizmente, também a falta de segurança para o seu paciente. Né? Que muitas vezes deixa ali de confiar, até às vezes muda de profissional por ficar ali com receio. Ali com receio. O que né? tem ali? Infelizmente. Mas... Né? Será que ele sabe o que está sendo feito do tratamento? Onde está isso? Sim. Né? E são cuidados que, às vezes, que tendo uma boa assessoria, a gente alerta para isso, para exatamente não ter esse problema, né? Exatamente. E com toda essa informação, a quantidade de processos judiciais tem aumentado. As pessoas estão cada vez mais informadas e as pessoas estão buscando seus direitos. Sim. Então, é mais um fator para que, sim, esses profissionais busquem, de fato, realmente estarem bem respaldados, estarem bem documentados, para não correr nenhum tipo de risco. A gente, infelizmente, não pode oferecer ali uma blindagem, né? Que eu vejo, às vezes, muito isso se falar, né, na internet. Nada vai acontecer jurídica, e tal. Nada vai acontecer. Infelizmente, isso não é assim. A gente não pode dar esse tipo de garantia, né? Mas a verdade é que, quando bem respaldados, quando bem orientados, a gente tem aquela possibilidade de, mesmo que existam processos judiciais, a gente consegue reverter, consegue obter ali uma improcedência daquela ação em face do profissional, né? É verdade. Porque a gente tem ali todo um respaldo, a gente está bem documentado, bem munido, né, juridicamente. Então, ainda que existam ações, a gente consegue reverter ali, né? A gente consegue realmente trazer ali a segurança para o cliente até o fim. Porque mostra que foi feito o trabalho todo correto até aquela ação, né? Exatamente. Mesmo tendo aquela ação, na ação em si consegue provar isso, né? Sim. Né? Isso ajuda muito. Aí queria falar um pouco também da questão sobre... Aí a gente já entrando aí mais na área mesmo da inteligência artificial e tudo, que é algo que está em voga. Né? A gente conhece aí ChatGPT, Gemini e tudo, mas que é mais a questão de escrita ou de fazer uma imagem e tudo. Mas e na medicina? Né? Queria a gente trazer um pouco, né? E até te trouxe muito para essa questão, porque assisti uma aula sua sobre inteligência artificial, gostei muito dos pontos que foram levantados ali, né? E como é essa questão hoje em dia do uso da inteligência artificial, na questão até entrando junto com o direito médico preventivo, mas aí a gente falar um pouco mais para frente nesse ponto, mas só para já ir levantando um pouco essa questão, a responsabilidade do profissional no uso dessa ferramenta ou não, né? E queria que você falasse um pouco sobre exatamente esses desafios aí da inteligência artificial dentro da medicina. Se está sendo usado, como está sendo usada a inteligência e quais são os desafios para isso? Bom, já está sendo muito utilizada, incluindo aqui no Brasil, né? E já tem, inclusive, hospitais que estão utilizando inteligência artificial até mesmo na triagem inicial. Infelizmente, isso também não é amplamente divulgado, né? Muitas vezes isso já está ocorrendo, mas o paciente não tem conhecimento, que é onde também mora um problema, né? Ainda mais na área médica, que a gente sabe a importância de documentar, de informar tudo ao paciente, né? Dele estar extremamente ciente, né, daquilo, de como que está sendo realmente feito aquele atendimento, se realmente é um profissional humano, né, um médico de fato, que é um robô, enfim. E, infelizmente, hoje aqui no Brasil,
essa área ainda está, assim, é uma área, digamos que cinzenta, né? A gente pode dizer assim, porque a gente ainda não tem uma regulamentação da inteligência artificial. Acho que assim como aconteceu, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro a gente viu ali, veio a pandemia, tudo virou digital, basicamente as coisas movimentaram para esse campo digital muito rápido, né? Infelizmente a pandemia, infelizmente não, né? Felizmente propiciou, né? Porque propiciou nesse foi ponto, muito né? bom. Porém, por não ter ali uma regulamentação da proteção dos dados, isso ficou assim um campo aberto, né? A gente movimentando dados em diversas áreas sem um respaldo. E só depois que a gente veio ali a ter o marco regulatório. E acho que assim basicamente está acontecendo também com a inteligência artificial, né? Porque hoje a gente tem até, vou dar uma olhada aqui para te falar, né? A gente tem 2 PLs hoje em andamento, que são a PL 2338 de 2023 e a PL 21 de 2020, que ambas estão ali, né, em andamento. Acredito que em breve a gente vai ter ali já alguma, né, alguma regulamentação em si. Regulamentação na área. Eles estão tentando agilizar o trâmite disso, porque realmente, como eu falei, já está aí a inteligência artificial ocorrendo em todas as áreas, e inclusive na medicina, né? Em diversos campos, incluindo na triagem, diagnósticos, até mesmo análises clínicas. A gente sabe que hoje alguns profissionais mesmo, conversando com alguns profissionais da área, né, de enfermagem, médicos, eles já me falaram que em todo atendimento eles já utilizam um sistema que eles já têm, que eles avaliam ali o que a pessoa tem, os sintomas. Muitas vezes eles mesmos não estão mais procurando pensar ali, esses sintomas remetem a esse tipo de doença ou esse tipo de causa. Eles já têm um sistema que muitas vezes eles já jogam sintomas e o sistema já traz para eles o que é, traz para eles até medicação para passar por ali, né? Já passa tudo. Diagnóstico, medicamentos, tudo. Exames que eles podem pedir. Então, assim, isso já é uma realidade. Essa é a verdade. Mas a gente não tem a regulamentação. E aí que mora exatamente o problema, né? Porque, assim como existem erros humanos, o robô também pode errar, né? Sim. Inteligência artificial não é 100% exata. E a gente tem que avaliar também diversas questões dentro desse campo. Dados sensíveis, né? Quando a gente está falando de são dados sensíveis, direito médico, a gente está falando principalmente de dados sensíveis, não são apenas dados circulando na internet, né? Em sistemas, mas a gente está falando de dados que não podem vazar assim, né? Informações realmente delicadas das pessoas, né? Questões, às vezes, de uma doença que às vezes a pessoa não quer divulgar, às vezes é uma pessoa, né, de relevância, que é uma informação que precisa ser mantida em sigilo e, às vezes, dependendo da plataforma, né, que está sendo utilizada, isso pode ser vazado. Então, assim, a gente tem todas essas questões, né? Dados sensíveis, a gente tem a questão também de possibilidade de dados serem hackeados, porque dado na internet, infelizmente, a gente tem esse tipo de risco. Fora que, assim, a questão mesmo da responsabilidade. Porque hoje, se a gente não tem uma regulamentação, quem é que responde pelos erros ocasionados por diagnósticos realizados por inteligência artificial, por medicamentos também que são passados, né? Porque se você passa um diagnóstico errado por conta de uma inteligência artificial, você também está passando medicamentos muitas vezes equivocados. E se esses medicamentos não apenas não trouxerem melhoria, mas, inclusive, acarretarem outros tipos de problema? Então, assim, a gente tem diversos problemas nessa situação, mas a gente também tem muitos benefícios, né? A realidade é que, hoje, a inteligência artificial ela pode trazer ali diagnósticos muito mais rápidos e, às vezes, até mais precisos do que um médico poderia trazer.
Eu até tenho um caso que eu até trouxe na aula que você assistiu, que é relativo a uma paciente oncológica. Esse caso nem é aqui do Brasil, né, do Japão, que ela estava tratando um câncer, mas eles estavam percebendo que durante o tratamento, né, ela estava demorando muito a ter progresso. Estava muito lento o progresso. E eles estavam achando estranho. Eles falaram, tem alguma coisa errada. E com um equipamento de inteligência artificial que mapeava a pele, eles utilizaram para mapear a pele dela e em apenas 10 minutos esse equipamento trouxe que ela tinha um câncer raro de pele. E com isso, eles identificaram que o tratamento não era aquele convencional que eles estavam utilizando, mas sim um outro mais específico, que eles realmente começaram a utilizar e viram uma melhora absurda. Né? Então, assim, existe sim muitas melhorias. E eu acho sim que a gente não tem que ter medo, né, da tecnologia, até porque ela vem a nosso favor. Só que a questão é como utilizar. Principalmente nesse momento em que a gente ainda não tem uma regulação. Que ainda não está claro quem é que responde. Vai ser o médico que vai responder pelo uso, né? Se tiver algum tipo de problema com relação ao paciente. Ou é o desenvolvedor desse sistema. Pois é. Que, inclusive, até um ponto aqui relevante, eu tenho uma amiga próxima que ela trabalha com inteligência artificial, ela trabalha com estatística, inclusive, né, ela estava relatando para mim que existe um desenvolvedor que cria a inteligência artificial, mas que, né, durante ali o desenvolvimento dos dados, né, porque basicamente a inteligência artificial ela trata dados, né? Então conforme ela vai recebendo dados, ela vai tendo uma melhoria. Ela vai se aprimorando a cada documento, a cada dado que ela vai recebendo. E, claro, sendo o documento, né, algum dado bom. Porque isso também é um fator bem relevante para uma inteligência artificial. Se você vai colocar documentos ali, ou dados ruins, né, sem embasamento científico, enfim, o que ela vai transmitir ali, com toda certeza, não vai ser algo realmente bom e algo com respaldo, né? Verdade. Então é algo também perigoso. Mas o que ela estava colocando para mim é que, na realidade, tem o desenvolvedor, mas todos os dias ali, aquele sistema, ele vai sendo processado por inúmeros engenheiros. Então, a verdade é que ainda é até complicada essa questão mesmo de entender realmente quem vai ser responsabilizado no final, né? Porque que não é um só tem um que desenvolvedor, fez ali. mas no dia a dia ali, quem movimenta, quem aprimora, não é mais um desenvolvedor, mas sim todos esses profissionais que estão ali atuando. Então, assim, é realmente um campo delicado, precisa de regulamentação, mas hoje, que ainda não tem, e até mesmo que tenha, assim quando vier, eu penso o seguinte: eu acho que o trabalho de nenhum profissional deve ser substituído pela inteligência artificial. Eu acho que ele deve ser exercido em conjunto, né? Porque assim como o homem ele erra, o robô também pode errar. Então eu penso assim, se exercido o trabalho ali em conjunto, o médico ele tem um mínimo de conhecimento, até pelo tempo de curso, de especialização para aquela área de atuação dele, para entender ali e avaliar, fazer uma análise de risco daquele diagnóstico que foi passado. É verdade. Então, isso tudo é algo que é extremamente relevante de se pensar. O profissional precisa atuar em conjunto. Isso é fundamental. E o profissional sempre à frente ali, né? Com certeza. Então, por quê? Se a gente tem ali essa atuação conjunta, eu vejo que, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter ali um atendimento cada vez mais excelente. É, verdade. Cada vez diagnósticos melhores, tratamentos melhores, né? E possíveis até melhorias mesmo de certas doenças que hoje, por exemplo, a gente não tem ainda uma cura, mas assim, a gente vai conseguir ter uma reversão aí muito maior, né? Na prática. Porque se a gente aliar ali a tecnologia que traz um diagnóstico mais rápido, mais preciso,
com essa análise médica, essa gestão médica, né? A gente não faz ideia do que a gente pode ter aí no futuro da medicina. Não, né? Até por esse caso que eu já trouxe aqui dessa paciente, né? Talvez ela não fosse, sem a inteligência artificial ali naquele caso, não chegaria aquele gente diagnóstico, talvez. Exato. E a gente não sabe também como seria ali, como ela estaria hoje. Verdade. Talvez o quadro dela não tivesse sido revertido, talvez ela pudesse até falecer mais cedo, né, do que o esperado. Então, assim, eu enxergo que a situação precisa ser avaliada dessa forma. E um outro ponto também que eu penso, né, nessa importância do trabalho conjunto é com relação à humanização. Eu acho que a gente não pode perder isso. É importante a gente manter ali a humanização do atendimento. Ainda que tenha essa atuação, o ser humano carece disso, de ter um atendimento humano, ainda mais se tratando de algo que diz respeito à saúde das pessoas. Exatamente. Né? A gente está lidando com uma questão sensível, delicada. Você imagina um robô lidar com uma questão ali de saúde, como que ele vai passar ali... uma empatia ali. Uma empatia diante de certas situações. É um robô. É um robô. É frio. Exatamente. Então, assim, eu até vejo que essa atuação conjunta pode até melhorar isso, porque hoje os médicos estão exaustos, né? Horas excessivas de trabalho, mas talvez com esse suporte né? ele pode talvez exercer isso de uma forma melhor. Né? Um atendimento melhor, um atendimento mais humanizado. Usar o tempo mais para o atendimento humanizado. Exato, e que vai melhorar ainda mais também os atendimentos, que hoje a gente também vê que tem havido muito esse tipo de problema. Eu não sei com você, comigo eu vejo muito esse problema. Sim. De médicos cada vez que às vezes nem olham no olho da pessoa, só vem às vezes... o que você precisa? Tá bom, tá aqui o seu exame. Faz esse exame, traz para mim... Chegou, tá aqui, isso aqui, pronto, acabou. Nem olha, nem nada. Se for olhar na internet, o que você mais vê de relato de pessoas falando, nossa, eu fui na consulta, a consulta não demorou 10 minutos. Só chegou, me passou o exame, me perguntou o que eu precisava, nem me olhou, nem olhou no meu olho. Nem olhou e acabou. Nem procurou entender, ver, às vezes, se eu tinha uma necessidade extra. Eu vejo, né, desse ponto até, minha mãe é médica, né, já médica há muitos anos. E muitas vezes ela fala isso até. Ela fala, chega paciente para mim que já tentou com um médico, já tentou com outro, e não consegue chegar no diagnóstico, mas porque, na verdade, o médico só olhou o exame, só isso, aquilo. Aí, quando chega, eu gasto 1 hora com o paciente, 1 hora e pouco, peço o histórico da vida dele, aí eu consigo descobrir onde é a situação, onde é o problema. Exatamente. Né? E que muitas vezes a pessoa já vinha de outros médicos que não conseguiam encontrar porque não era aquilo que eles olhavam. Exatamente. Né? Era o que estava ali com o paciente em si, contando e tudo, até chegar no diagnóstico em si. E isso a inteligência artificial não vai fazer. Exatamente. Por mais que ele tenha dados, por mais que ele faça isso tudo, ele não tem essa situação toda. Né? Ele não tem esse ponto ali de realmente, vou escutar, vou entender, passei às vezes por aquele mesmo problema, então eu sei como resolver. Né? Eu passei por aquele problema. Isso a inteligência artificial não vai ter. Ela não é ser humano. Sim, né? com então, certeza. Não tem como. Com né? certeza. Ela ajuda muito, mas não é o que deve estar ali à frente. Né? E aí, hoje, nesse ponto, por exemplo, a gente não tem uma legislação, tem que ter. Né? Tem que ter, é urgente essa legislação, mas hoje, sem a legislação, como ficaria hoje num processo nesse sentido? Por exemplo, o médico que tenha utilizado e fez lá o diagnóstico com base num resultado de um exame feito pela inteligência artificial. Né? Como hoje ficaria? Ele responderia, não responderia? Então, o entendimento hoje tem sido bem voltado ali a um aspecto mais conservador e baseado mesmo no que a União Europeia hoje tem entendido. Tá? Que a União Europeia já tem ali uma regulamentação hoje a respeito já tem na União Europeia. disso. Ótimo. Sim. E hoje o que eles entendem é que, a princípio, havendo ali realmente... É bem parecido até com a nossa legislação, que havendo ali
uma comprovação ali de uma culpa, né, desse profissional, que ele agiu ali com uma negligência, imprudência, imperícia, ele vai sim ser responsabilizado. E dependendo dos casos, ou, por exemplo, avaliando ali que houve sim uma questão mesmo de um erro mesmo da inteligência artificial, porque é um robô. Ela pode sim ter erros de programação, ter falhas. Avaliando que tiveram algumas questões ali que também envolvem, né, a inteligência artificial em si, eles entendem também por uma possibilidade de uma responsabilização solidária do desenvolvedor com o profissional. Mas é um campo um pouco delicado, porque até para provar, então assim, né? E tem essa questão que você tocou, né, que eu também nem tinha pensado nisso. Realmente, a inteligência artificial é alimentada por um monte de gente. Então, o desenvolvedor, será que realmente ele teria que ser responsabilizado solidariamente? Né? E não tem uma legislação nesse ponto, né? Exato. Então, assim... Mas que eles têm tentado responsabilizar ali solidariamente. Tem. Eles entendem que, dependendo da situação, existe a possibilidade da responsabilização solidária do desenvolvedor. Mas, assim... Eu acho que na inteligência artificial em si acaba sendo um pouco mais delicado. Diferente, por exemplo, de questões como, por exemplo, cirurgias robóticas, já indo mais para a parte robótica em si. Já acaba sendo um pouco mais fácil responsabilizar, porque, por exemplo, teve um problema ali com o robô na hora da cirurgia. Fica evidente que foi um problema gerado ali pelo equipamento. Né? Fica um pouco mais fácil, porque hoje eu vejo até pelo judiciário brasileiro, né? Eles têm tido, na verdade, dificuldade já de receber demandas de direito médico. Sim, verdade. Já. E imagina direito médico com inteligência artificial. Porque hoje o que a gente vê é demanda de direito médico, a gente precisa de quê? De um perito médico. Perito médico. A gente precisa de um perito médico para avaliar. A gente não pode priorizar uma testemunha ou alguém que não tem um entendimento específico ali, técnico, para poder fazer uma avaliação. Até porque a gente não vê isso em outras áreas, né? A gente vê claramente que no judiciário eles utilizam peritos, contadores, engenheiros, psicólogos. Mas nessa área especialmente, né, a gente já vê uma dificuldade com isso, uma resistência, parece, de utilizar peritos médicos. Então, assim, a gente já vê essa questão que o judiciário já tem está com uma dificuldade de atuar em demandas mais simples de direito médico. Então, assim, eu vejo que vai ser uma questão muito delicada, essa questão de provar, porque a gente precisaria, nesses casos, não só de um perito médico, mas também de um perito em inteligência artificial, né? De alguém que entenda para poder comprovar ali. Não, realmente houve também um vício desse equipamento. Houve um vício do robô, houve uma falha técnica que não foi ali gerada especialmente pelo médico. O médico confiou diante do que foi passado quando, né, adquiriu aquele equipamento, aquele software. Exatamente. Mas restou comprovado que teve uma falha técnica, que foi além ali do que ele poderia, né, imaginar, esperar. Então, assim, é uma questão realmente muito delicada. A gente precisa urgentemente dessa regulamentação. Que até para regulamentar também é bem difícil, né? Porque é exatamente você conseguir fazer todo esse desenho para dizer, nesse caso vai ser responsabilizado o desenvolvedor, nesse caso responsabilizado o médico, nesse caso vai ser responsabilizado quem coloca os dados naquele sistema. Sim. Né? Inclusive, eles também já, nessa regulamentação, né, que está já tramitando, eles, inclusive, já falam sobre a possibilidade de seguro de responsabilidade civil para questões envolvendo o IA. Inclusive, eles já trazem esse tipo de situação porque eles sabem que, né, vai ser uma questão realmente delicada, não é algo simples, já não é simples com as demandas mais simples da área. Hoje em dia. Então, eles já trazem até essa possibilidade. Né? Interessante. Sim, e na regulamentação, inclusive, até, né, a título de curiosidade, porque ainda não está em vigor, mas o que a gente já sabe dentro do que está ali em trâmite, no projeto ali, né? No projeto,
que eles estão sendo bem tendenciosos ali para seguir realmente o modelo europeu. Tem algumas tendências ali, alguns pontos para o modelo estadunidense, que é um modelo mais agressivo, mas, assim, só vamos... mesmo, Assim, vamos utilizar sem critério inteligência artificial. Sim. Tanto é que nos Estados Unidos eles já têm feito pessoas de cobaia de inteligência artificial. Lá já está um uso assim indiscriminado. Indiscriminado, né? Mas, no geral, ali o projeto tende a ser mais voltado mesmo para esse modelo mais conservador, para o modelo europeu. Eu gosto do modelo mais conservador. Eu também. Com certeza. Eu também, sem sombra de dúvidas. Ainda mais atuando na área preventiva. Sem dúvida, a gente sempre vai pensar ali em algo realmente que vai trazer maior segurança. Verdade. Então, sem dúvida, eu vejo que esse projeto vai ter muitos benefícios para oferecer, porque vai trazer ali maior respaldo para esses profissionais, para eles se sentirem mais seguros, para cada vez mais utilizar essas ferramentas, que tem muito, muito benefício para oferecer. Sim, mas que precisa ser realmente bem abordado, né? E é exatamente esse ponto. Para a gente, então, que trabalha na área de preventivo, saber que tem uma lei e falar assim, é isso aqui, você vai ser responsabilizado desse jeito. Então, você pode usar assim, isso vai facilitar muito. Com certeza. Né? Com certeza. E sem esse risco que é exatamente que tem acontecido nos Estados Unidos, desse ponto de se utilizar indiscriminadamente e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Sim. Né? É bem complicado. Né? Infelizmente, o nosso horário está acabando. Senão, ainda mais que é uma área que eu gosto, a gente vai ficar conversando aqui um bom tempo. Né? E aí, para a gente encerrar, mas vou te chamar mais vezes, tá? Pode ter certeza, para falar de outros temas aqui. Tinha até mais algumas perguntas aqui que, infelizmente, o tempo não vai dar. Né? Mas queria que você deixasse assim, um conselho, né? Um conselho para as pessoas, tanto para quem é da área de direito médico, quanto quem não é. Né? Que conselhos você poderia trazer no uso, por exemplo, da questão da inteligência artificial e tudo, ou na área médica? Então, com relação tanto à área médica como na inteligência artificial, sem dúvida tem uma equipe jurídica ao seu lado para te auxiliar, para te trazer segurança, para avaliar os seus riscos. Não saia atuando, ainda mais com o aumento da judicialização da saúde. Sem dúvida. E com relação à inteligência artificial em si, inovem, busquem conhecer essas ferramentas, porque, de fato, elas têm tudo para auxiliar, mas com responsabilidade. Não permitam que essas ferramentas atuem sozinha. Sempre busque questionar diagnósticos, busque questionar tudo aquilo que está sendo transmitido por elas, porque elas têm tudo para realmente auxiliar, para trazer ali, para ser o futuro da medicina, para trazer resultados que a gente ainda nem imagina. Mas com responsabilidade. Usar com responsabilidade. E com uma equipe jurídica para que realmente não venha ali a incorrer em nenhum tipo de risco e processo judicial, né? Porque... Que é o que os problemas a gente podem... busca que não tenha, né? Exatamente. Porque ao invés de talvez trazer aquilo ali como benefício, pode virar aquilo ali de uma forma, né, extremamente negativa. Verdade. Então, acho que, sem dúvida, esse é o conselho. E quando sair a lei, eu vou te chamar, com certeza. Com pra certeza. Gente conversar sobre a legislação. Tomara que saia logo. Com certeza. E, né, infelizmente, nosso horário está se encerrando do podcast, falando sobre inteligência artificial na medicina. E se você gostou, curta, compartilhe, temos as nossas redes sociais. Siga também a doutora Isabelle, queria que ela passasse aí a rede social dela, as redes sociais que ela tiver. Bom, o meu Instagram é @Isabelle, com S, 2 L's, Manhãs. Eu acho que vai ser melhor soletrar, talvez, porque... melhor. MANHAES. Na rede social também do Conect Advogados, vai estar lá também, Isabelle Manhãs, @Isabelle Manhãs, com 2 L's, né? Isso. Também, S e 2 L's, Isabelle e Manhãs. E, se você gostou, curta, compartilhe, siga as nossas redes, faça o Sede Connect. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigada.